Olá, meninos! Eu vou gravar esse vídeo aqui para tentar explicar melhor ou reforçar aí os conceitos que vocês aprenderam sobre tipos de dados e algumas outras coisas como nomeação de variáveis, case sensitive, entrada e saída de dados e a conversão dos tipos, tá bom? Deixa eu tirar essa filinha. Então, vamos começar. Vou começar aqui com os tipos de dados que vocês aprenderam. Foram 4 em Python. O primeiro é texto. Então, se eu quero fazer um texto, eu quero me referir a um texto, eu estou me referindo a essa palavrinha-chave aqui, str, que se refere a texto. E uma outra observação aqui, todo texto em Python está entre aspas. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, ok? Qualquer um dos dois. Então, se você vai fazer alguma coisa, alguma variável, ou escrever algum texto, ele tem que estar entre aspas, ok? Então, um exemplo seria o quê? Vou criar uma variável chamada nome recebe, olha o sinal de atribuição, e eu vou colocar o nome, por exemplo, Joana. Então, observe aqui, ó, Joana está entre aspas, duplas, ou eu posso fazer nome 2, Fernanda, vou botar com aspas simples, Fernanda. Ok? Então, qualquer um dos dois serve para se referir, para dizer que é um texto. Ok, gente? Então, aqui é um texto. Para comentar, gente, você pode colocar aqui, ó, um jogo da velha ou um hashtag na frente. E ele é um comentário. Ou seja, todo esse texto aqui, que está nessa corzinha mais clara, ele não vai ser exibido aqui no console. Qual é o outro tipo de dado que a gente viu? Inteiros ou números decimais. Para números, ele é dividido, né, em esses dois. Vamos começar pelos números inteiros. Números inteiros. O número inteiro, ele é conhecido pela sigla int, int de números inteiros. Então, quando eu estiver me referindo a números inteiros, é o int. Como é que seria uma variável de número inteiro? Vou botar aqui, ó, idade 17. Eu não vou colocar o 17 entre aspas, tá? Vou colocar ele em só um número mesmo. Então, esse é o que é o do número inteiro. Mas você pode querer do usuário alguma informação que é um número flutuante, né? Aquele número decimal, como o peso, por exemplo. O peso é 76,8. Lembrando que na programação você não vai usar a vírgula, tá? É ponto. Ou a altura, por exemplo, 1,87. Ou dinheiro, né? Dinheiro também deu R$55,60. Então, todas essas variáveis que for números quebrados, números decimais ou ponto flutuante, a gente vai usar que tipo de dado? O tipo float, tá? Números decimais ou números de ponto, né? Números de ponto flutuante, ok? Então, para texto, é o str, aspas duplas ou aspas simples. Para inteiro, é só colocar o número mesmo. E quando a gente precisar usar o tipo mesmo, a gente vai usar o int, tá? Números decimais, número de ponto flutuante, a gente vai usar essa palavrinha aqui, o float. E quando eu quiser armazenar, a gente vai colocar sempre o ponto, tá? Podia ser assim também, tá? Uma curiosidade. Vamos supor que a pessoa também tem um peso de 75 cravado. Mas como a gente está usando o float, a gente vai colocar o ponto zero. Ok, gente? A gente usa o ponto zero, porque ele é sempre com esse pontinho. E a gente também viu o tipo booleano, o bool de booleanos. O que é isso mesmo? Esse é o true ou false.
verdadeiro ou falso. Lembrando que a gente não vai colocar verdadeiro ou falso em português, a gente sempre coloca em inglês. E só para não confundir aqui, eu vou deixar da maneira correta, que é minúsculo. Apenas as letras F e T é maiúsculo. Quando é que a gente usaria? Vamos depender que você queira fazer uma variável e a gente pode botar assim, está, underline, chovendo. Aí a pessoa, o sistema vai dizer se é true ou false, tá? Se eu colocar o T minúsculo, ele nem muda a corzinha, tá vendo? Então, às vezes, esses programas que a gente utiliza, como Programmate, CodePen, VS Code, ele já ajuda a identificar se tá errado, se tá certo. Então, é sempre com o T maiúsculo, ok? Aí, você for lá na tapiocaria e tem tapioca, fiz alguma variável que precisa dessa confirmação. A gente coloca aqui, ó, false. Então, os tipos de dados são texto, números inteiros, números decimais e os booleanos, ok? Que é o bool. Agora, a gente vai para esse tópico aqui, que é nomeação de variáveis. Todas essas variáveis aqui são as formas corretas de escrever. Como é que eu não posso escrever nas variáveis? Eu não posso iniciar uma variável começando com um número. Aqui, por exemplo, eu coloquei nome 2. Mas eu não posso escrever 2 nomes e colocar aqui Sandra. Ah, mas não reclamou. Vamos ver se vai reclamar. Ele vai reclamar na hora que você chama ele. Nome. Vou colocar aqui para rodar. Era para aparecer Sandra, né? Mas ele vai dar um erro, porque isso não é permitido no Python começar uma variável com o número 2, certo? Ou, na verdade, não é nem com o número 2, com o número. Números não podem iniciar nomes de variáveis. Mas se eu quiser colocar no final, vocês viram que dá. E se eu quiser botar aqui no meio, ele também funciona, né? Vai que você queira botar aí no meio, ele vai funcionar. Certo? Ó, tá nó 2ME. Aqui também eu repito a mesma coisa e coloco para rodar que vai funcionar. Eu também posso criar uma variável começando com underline. Então, eu coloco aqui o underline. Vamos ver se vai rodar. Foi também. Ah, tá. Vamos ver, né? Vou dar um nome. Vocês verem que funciona. Jaidene, certo? Então, eu posso começar com underline, mas eu não posso começar com número, não posso começar com espaço, não posso começar com outro sinal, tá bom? O outro ponto que eu quero falar aqui é que quando vocês precisarem escrever nomes compostos de variáveis, por exemplo, eu quero escrever nome aluno, então eu não posso. Boas práticas em Python é você separar as palavras com uma underline. Então, você bota assim, nome, underline, aluno e o nome do aluno, certo? Ou não, é assim que se escreve. Em outras linguagens, a gente até vê assim, né? Agarradinho. Por exemplo, nome do aluno junto. Mas o Python, gente, ele não é escrito dessa forma. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas o Python, ele utiliza dessa estrutura aqui, para deixar o código mais limpo. E essa estrutura, por exemplo, é chamado, vou botar aqui, Alan, de snack case. Snack de cobra, snack case. Ou seja, é como se fosse esse underline fosse a cobrinha. Uma cobra, né? E esse é o modelo. Ok, gente? Quando é junto assim, quando vocês forem estudar outra linguagem e for assim, aí nesse caso, é chamado de camel case, camelo, ou seja, começa minúsculo e aumenta aqui um pouquinho, depois desce. Mas o Python não utiliza reforçando dessa forma aqui, utiliza dessa forma aqui, de snack case. O Python também é sensitive case. O que é isso? Eu diferencio
o Python, na verdade, diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, se você colocou aqui que nome é Joana, e depois criou um nome com N maiúsculo e colocou Laura, se eu der um print aqui para exibir na tela e chamar nome, o que é que vai ser exibido? Vamos ver? Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. Fechar não, comentar. Laura, porque eu estou chamando o nome, a variável que está com N maiúsculo. Se isso aqui nem existisse, vou botar para rodar. Ele vai dar aqui, ó, nome, uma dica. Quando vocês forem rodar o código de vocês e der um erro, tentem entender o que o código está dizendo. Ah, mas não sei ler inglês não. Mas com o tempo você vai pegando os macetes. Aqui, ó, tá dizendo o seguinte, deu erro. Ele mostra a linha do erro, número 33, esse daqui. E diz, ó, nome, com N maiúsculo. Essa variável aqui, is not defined. Significa que você não criou essa variável, ela não existe. Aí ela até dá uma sugestão. Não seria nome, com N minúsculo? Aí você pode dizer, ah, foi o nome, rapaz, eu botei errado. Botei com N maiúsculo, agora se eu botar N minúsculo, ele vai funcionar. Certo? Então, ele existe essa diferença de letras minúsculas para maiúsculas, tem que prestar atenção na hora que for criar. Para esse tópico aqui, de entrada e saída de dados, o que a gente já está vendo bastante é o print, né? Então, o print é para sempre ser exibido aqui para o usuário, no console. Então, eu posso colocar aqui, ó, a palavrinha mágica, né? Que a gente sempre começa com esse, que é Hello World. Então, quando eu colocar aqui, ele vai exibir. Deixa eu tirar aqui, Joana, rapidinho. O Hello World, ok? Eu também posso fazer somas já direto nele, ó. 5 mais 3, mais 2. E dá um run aqui. Ó, Hello World foi o primeiro. 5 mais 2, ele já dá a resposta. Também posso, gente, fazer o seguinte. Deixa eu copiar aqui. Nome de aluno, vocês estão vendo aqui. Nome. Deixa eu fazer outra variável melhor. Idade. 18. Deixa eu ver se tem alguma idade aqui. Tem. Vou comentar. Esse daqui também vou comentar. Pronto. Coloquei aqui nome, Joana, idade 18. Aqui no print, eu posso fazer assim, print. E para fazer uma formatação mais bonitinha, a forma mais... Eu vou ensinar duas formas. Vamos iniciar com a concatenação. A concatenação seria o seguinte. Como eu vou escrever um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então, abro aqui as aspas e coloco olá. Dou um espaço. E aqui, para eu somar o meu texto, para eu pegar o texto que eu tenho mais a variável, eu coloco um sinal de mais. Então, preste atenção. Eu estou com um texto e agora eu quero chamar o nome, né? A variável. Então, eu coloco aqui, ó, nome, certo? E eu quero botar assim, olá, nome, que vai aparecer na caixinha. Sua idade é, e buscar lá a caixinha idade. Mais uma observação. Se for concatenar, vamos fazer por partes, é melhor. Eu vou botar aqui o print, vou tirar esse, vou comentar. Esse e esse primeiro. Vou deixar só o olá nome, vou limpar aqui. E tá aqui, olá Joana, certo, gente? Eu tô juntando texto com texto, porque nome, a informação que tem dentro dessa caixinha de nome também é um texto. Então, é meio que texto com texto. Deixa eu falar aqui uma coisa. Como é que eu sei que, por exemplo, essa caixinha aqui é um tipo texto? Você pode fazer assim, ó. Print, type e coloca o nome da variável. Nome. Eu quero saber se o que tem dentro dessa caixinha também é um texto.
quando vocês colocarem aqui para rodar, ele vai dizer, ó, é um texto, classe string, str. Então, o nome é uma string. Ok? Deixa essa informação aí que a gente vai precisar agora. Já a idade, ele é um número, né? Então, copiar aqui, colar, e vou botar aqui idade. Vamos ver. Vou comentar aqui, colocar para rodar. Ó, botei nome 2, né? Cadê? Onde é que tá você? Ó, nome não está definido. Não seria nome 2? Porque eu tirei daqui, né? Descomentei e colocar para rodar. Ó, classe agora é um int. Essa classe é int. Tá dizendo que idade. E tá aparecendo Joana porque ele tá pegando essa informação aqui abaixo, tá? Mas tá dizendo que idade é um inteiro. Que é o que ele é. 18 é um número inteiro, tá? Eu vou comentar aqui de novo. E eu posso fazer o seguinte. Como eu não posso fazer o seguinte, eu não poderia colocar aqui um mais de novo e escrever meu texto. Sua idade é... E colocar um outro mais e chamar a variável idade. Por quê? Porque idade é um número e ele não é concatenado, ele não é juntado com mais. Vamos testar para vocês verem? Eu vou descomentar esse daqui para ele funcionar. Ó, tá vendo que ele dá um erro? Não é possível concatenar um inteiro para string. E como é que a gente poderia resolver? Agora, se uma observação. Se eu transformasse esse 18 em... Colocasse ele entre aspas, ele viraria viraria um texto, tá? Uma observação importante é... Tudo que a gente coloca entre aspas é um texto. Então, quando eu limpar aqui e colocar para rodar, ele agora funcionaria. Porque tá tudo como um texto. Olá, Joana, sua idade é 18. Eu poderia até tirar isso aqui. Certo, gente? Aqui é um texto, nome. O que está dentro de nome é um texto? É um texto. O que está dentro de idade agora é um texto? É, porque está entre aspas. Mas se eu não quisesse deixar entre aspas, eu queria que ele armazenasse como um texto mesmo, como um número mesmo. Então, a gente usaria uma vírgula no lugar do mais. Quando você for concatenar, juntar texto com número, você usa a vírgula aqui para deixar tudo juntinho, né? Concatenado. Não é para somar, é concatenar e juntar. Vou rodar aqui, limpei aqui a tela e coloquei para rodar novamente. Então, tá vendo que dá certo? Olá, Joana, sua idade é 18. Mas a forma mais moderna de se escrever, gente, é dessa forma. Print, eu coloco um F agora, ó. Abre parênteses, coloco um F. Após o F, eu vou abrir as aspas duplas ou simples e vou colocar assim, meu texto, né? Olá. Vou colocar o mais? Não. Eu vou abrir chaves e fecho chaves. Dentro da chave, eu vou colocar o nome da minha variável. Observa como está ficando. Olá, dei um espaço, abri chaves, fechei as chaves e coloquei o nome da minha variável. E agora eu vou continuar. Vou colocar o mais? Não, não tem mais o mais aqui. Eu continuo escrevendo meu texto normalmente. Coloco sua idade é... Abro mais uma chave, fecho chaves e dentro eu vou colocar o quê? Esse nome aqui. Idade, que é o nome da minha variável. Então, as duas formas seriam essa ou essa. Vamos rodar aqui para vocês verem. Ó, olá, Joana, sua idade é 18. Esse aqui até ficou com um espaçozinho mais, porque a vírgula ele dá um espaço, ele tem um espaço já interno, então eu nem precisaria colocar esse espaço aqui em cima. E a formatação mais moderna é a formatação string, que é usando esse Fzinho aqui. Então, a gente coloca o olá. Quando eu quero chamar o meu texto uma variável, é só abrir as chaves e colocar lá dentro. Então, não preciso ficar lembrando de mais, de vírgula. Aqui é a maneira mais moderna de se escrever a formatação. Certo, gente?
Falei do print, vou falar agora do input, que é a entrada de dados. A entrada de dados, a gente usa o input. Então, se você quer perguntar alguma coisa para abrir alguma caixinha para o usuário, você vai utilizar essa função, que é assim, certo? Mas essa função, se eu não botar ela dentro de alguma variável, dentro de alguma caixinha, ela vai ficar perdida no espaço. Então, a gente sempre tem que estar deixando ela armazenada, né? Geralmente, a gente vai armazenar ela em alguma caixinha, em alguma variável. Então, quando você quiser perguntar o nome, você pode perguntar usando, cria uma variável, vou botar aqui, ó, nome 3, porque já tem um nome ali criado, vou botar nome 3, recebe input, e dentro do input eu vou digitar o meu texto, que é insira seu nome. Por exemplo, insira seu nome. Deu um espaço, fechei aspas, perguntei. Quando a pessoa digitar o nome, o que ela digitou vai guardar aqui, ó, dentro dessa caixa. E aqui eu poderia dar o print e botar aqui nome 3. Quando eu rodar aqui, o nome que a pessoa digitou vai armazenar aqui dentro e vai ser exibido na tela. Vamos testar? Eita, deixa eu comentar isso, né? Não vai aparecer tudo. Insira seu nome. Meu nome é Pedro. Pedro, foi o que apareceu aqui. Ok, gente? Então, o input, ele serve para fazer essa caixinha aqui de texto aparecer aqui, ó, olha o cursor. Então, tá pedindo para você digitar alguma informação. Uma observação importante sobre o input é que todo o input, ele é automaticamente já um texto. Todas as informações já é um texto. Se eu quisesse assim, insira sua idade, vou botar a idade 2, que eu acho que já tem uma idade por aí, tem. Idade 2. Mesmo que você digite um número, para o computador, o input é texto. Vamos ver. Insira sua idade, 12. Mas aqui apareceu o número, beleza. Mas quando você der aquele type, por exemplo, print, o type e colocar idade 2, vamos ver qual é o tipo de texto que vai, o tipo de dado que vai ser, que vai sair. Vou botar o mesmo número, 12. Ó, tá dizendo que 12 é um tipo de texto, é um tipo, uma string. E às vezes a gente não quer que essa informação venha como texto. Então, como é que eu faria para fazer essa conversão? Que já é o tema aqui do tópico abaixo. Para converter, você pode fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, dar um recorte. Olha, eu quero que venha realmente em formato e seja armazenado como número. Então, se eu estou pedindo uma idade, geralmente idade é para que tipo de dado? Int. Então, eu coloco um int na frente do input. Abro um parêntese e fecho aqui no final um outro parênteses. Uma dica: se você abrir um parênteses, dois parênteses, você tem que fechar dois parênteses, tá? Então, assim, gente, eu converto de texto para um número inteiro. Como é que eu sei? Como é que eu sei que deu certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui e vou testar aqui o tipo. Vou limpar. Insira. Tem 34. Ó, já mudou. Antes era str de string, agora ele já fez a conversão de texto para número inteiro. Agora, se você quer saber, por exemplo, o peso, né? A altura. Vou botar a altura. Deixa eu ver se tem alguma altura aqui já. Vou comentar. Lembrando que a gente não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, tá? A altura, geralmente é o quê? Float, né? Float, números decimais. Insira sua altura. Insira ou digite sua altura.
E aqui eu vou chamar a variável altura. Para que tipo? Qual o tipo? Vamos ver. A pessoa digitou aqui 1,80 e agora ele reconhece como float. Lembrando que se não tiver a conversão, ele vai ler, ó, vou tirar. Eu apago parênteses e vou colocar para rodar de novo. 1,80, vou digitar a mesma informação. Sem a conversão aqui, ele fica um texto. Quando é que isso é útil? Se você quiser fazer uma conta, por exemplo. Número, né? Digite um número. Digite um número. Se a pessoa digitar um número aqui, ele vai estar como um texto, como eu mostrei para vocês. Aí, se eu quisesse, por exemplo, botar assim, novo soma é o número mais 1. Ele não vai conseguir somar, porque ele está com um texto. O texto soma com o número? Não soma. Mas vamos rodar para vocês verem. Digite o número 10. Aqui dá 11, né? Teria que dar 11. Ah, gente, desculpa, esqueci de colocar aqui o print. Print. Cadê? Soma. Vou comentar isso aqui. Ou seja, eu perguntei aqui qual o número que a pessoa vai digitar. Fiz soma. Criei essa variável soma. Estou dizendo, olha, número que o que a pessoa digitou vai somar 1. E aqui vai exibir o resultado. Se eu colocar o run, digite 10. Digitei 10. Dá erro. Eu disse, ó, não é possível concatenar um inteiro para string. Por isso que eu teria que fazer o seguinte, colocar um int aqui na frente, e aí sim, ele vai poder fazer a soma, porque agora é um número. Ó, tá vendo? 11. Agora sim, o número que a pessoa digitar aqui, ele não vai deixar de ser texto e vai virar um número inteiro. Ok, gente? Então, todas as vezes que for para converter para números, a gente colocou o int ou o float antes do input. Vocês também poderiam fazer o str, mas nem precisaria, por quê? O input não já é... Desculpa. O input já não é um texto automaticamente, então não precisaria já usar essa nomenclatura, converter. Ele já é um texto, então não faz sentido colocar ele. Ok, gente? Então, a gente viu tipos, né? Como fazer a conversão. Viu para saber como é que faz. Para saber o tipo, a gente coloca o print, type e o nome da variável que a gente quer. As entradas e saídas são o print e o input. Input para aparecer lá o cursor para a pessoa digitar. E o print é para exibir aqui na tela. Vimos que o Python é case sensitive, ou seja, as letras minúsculas e maiúsculas podem aí causar uma diferença na criação da variável, os tipos de dados. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a fortalecer aí os conhecimentos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E uma coisa também importante é programação, não tem como só ficar aprendendo, assistindo não, tá? Tem que botar a mão na massa. Pode ser aí pelo programismo, pelo celular de vocês, pelo computador, ou até na mão mesmo. O importante é exercer a prática, tá bom? Até o próximo vídeo.